Olá, boa noite, amigos da TV Mais Brasil. É um prazer tê-lo com vocês hoje aqui, iniciando mais um programa Cidades Inteligentes e Soluções. Hoje temos o prazer e a alegria de recebê-la aqui com a gente. Bárbara Cristal é uma especialista em gestão pública, em governança. Está aqui hoje para trazer muita informação e nós conversarmos em especial toda a sistemática, a complexidade da gestão pública. Bárbara, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria tê-la conosco. E quero aqui que você fique à vontade para se apresentar. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou a Bárbara Cristal. Minha área é combate à corrupção, perfil de inteligência e contra-inteligência. E venho aí ao longo dos anos, fazendo uma linha mais de auditoria aprofundada, também com um perfilzinho de implementação de controladorias pelo Brasil inteiro e nos últimos 5 anos aí, trazendo para o Brasil um perfil muito mais inovador, que é a inteligência artificial na parte de integridade e monitoramento de indicadores também de cidades inteligentes. Atenção, prefeitos, vereadores, secretários, hoje aqui uma grande oportunidade para que vocês possam compreender até situações que vocês estão vivendo no dia a dia, sobre essa questão, essa relação com o Ministério Público, essa relação junto ao Tribunal de Contas, toda a sistemática de governança, de efetividade de eficiência de governança. A Bárbara vai ter aqui, vai nos dar uma aula, digamos assim. Bárbara, você teve aí no início da sua carreira, isso lá atrás, ainda nem se falava em inteligência artificial. Hoje é uma plataforma, é uma tecnologia que está à disposição, e ela vem com muita força, principalmente nos órgãos de controladoria. E você atuou muito forte dentro desses órgãos, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua inicial, desse trabalho inicial que você já começou a operar e de que forma que era utilizada essa questão da avaliação por parte da inteligência artificial nas gestões públicas. Tá bom. Gente, quando eu comecei, vamos ser realistas, quando eu comecei, que eu entrei nos órgãos, os órgãos eles não utilizavam sistemas ultra inovadores, Todo mundo aqui sabe que há 20 anos atrás, 15 anos atrás, é Excel, Word, e muito papel físico. Então, na verdade, as auditorias nos anos anteriores, eles eram muito baseados no início de análise de indicadores de materialidade ainda de modo físico. Claro que fazia em loco, lógico que fazia várias metodologias que são intrínsecas à atividade de auditoria. No entanto, com o passar do tempo, nós fomos ali como órgãos de controle, como órgãos de estruturação do Brasil inteiro, melhorando o perfil de resultados. Então, a gente saiu ali daquela coisa mais manual para uma coisa mais relacionada a software, mais relacionada a indicador de patrimônio, mais relacionada a buscas em diferentes bases, ainda assim com softwares iniciais. O que é interessante a gente pensar? O controle interno ele teve uma evolução muito grande e o controle ele tem uma linha que ele é o opinativo punitivo, ele dá start em ações de gestão. Então, quando uma controladoria faz uma nota técnica ou faz um ofício circular, é para que as demais unidades comecem a construir indicadores ou arrumar situações em que acontecem irregularidades simples, para que ele não tenha que abrir uma auditoria e fazer uma ação punitiva. Então, nesse período, durante um bom tempo, eu agi bastante nessa linha ainda mais física. Depois de passar ali uns 2, 3 anos, a gente começou a fazer um perfil chamado gestão de risco. A gestão de risco, para mim, ela foi muito importante, tá? Vocês vão entender o porquê. Quando a gente faz uma análise de um relatório, muitas vezes a gente vai buscar uma amostragem. Aquela amostragem, ela vai mostrar alguns outliers, que são informações que são relevantes de algum tipo de irregularidade, mas que às vezes pode ter outros complementos. E antigamente as pessoas faziam apenas por amostragem. E quando você vai fazer uma CPI, uma ação um pouco maior, o que acontece é que os órgãos de controle externo ou as próprias comissões das CPIs querem entender por que foi escolhido um processo e não outro para caracterizar aquela irregularidade. E aí a gestão de risco matematicamente comprovava o porquê a gente conseguia escolher alguns indicadores onde tinha
inconsistências para buscar um processo, para montar um conjunto de processos para montar aquela auditoria. Só que eu ainda achava naquela época, Cristiano, que não era o suficiente, tá? Porque eu não gostava de deixar na dúvida a pessoa pensar, mas será que não teria um outro processo, ou um outro procedimento, ou uma outra contratação que poderia complementar aquela irregularidade? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que a gente tinha que criar um sistema que pudesse fazer uma busca em 100% dos contratos, em 100% dos pagamentos, em 100% dos empenhos. E aí a gente começou a trazer a inteligência artificial para poder olhar em 100%. Isso traz uma segurança jurídica muito grande. Por quê? Quando a gente fala assim, olhou-se 100% dos contratos, isso traz uma tranquilidade para um prefeito, uma tranquilidade para um secretário, que tudo foi periciado, que tudo foi rastreabilizado. Então ele dorme muito mais tranquilo por saber que não tem irregularidade em nenhum outro contrato. Então, esse foi o avanço que aconteceu ao longo dos anos. Mas quando eu comecei, pessoal, tenha certeza, tá? É Excel, Word e muita raça ali para fazer as ações. Ótimo, Bárbara. E falando um pouco dessa questão da análise das contas, né? Desse olhar dentro dos contratos, de como que está a parte documental da administração pública, o que ocorre na verdade? Quando um prefeito, uma prefeita é eleito, um governante, um gestor é eleito, não importa a esfera de poder, existe um momento que ele vai fazer a transição de governo, né? Porque o que acontece? O município ele não para, ele funciona 24 horas. E tem uma estrutura hoje dentro da administração pública, que principalmente ao setor de compra e licitação, que funciona numa dinâmica permanente. E aí o que acontece? Seja o gestor que está no momento ou aquele que vai entrar, tem muita coisa que eles não têm nem noção, né, do que está acontecendo. E muitas vezes até o próprio servidor, falta a ele também uma estrutura, digamos assim, de assessoria, ou suporte, ou de equipe, seja física, seja tecnológica, para estar tendo mais qualidade nesse acompanhamento, né? A questão, o fator risco, né? Porque Sim. Hoje tudo pode ser dentro dos órgãos controladores do Tribunal de Contas, ou do Ministério Público, pode ter alguns destaques, pode ter alguns apontamentos, isso pode gerar uma dor de cabeça para ambos os lados. Mas eu quero me referir agora, Bárbara, nessa questão que você colocou com muita propriedade, e eu acho que é o primeiro passo que o gestor deve ter em mente e deve ter isso como prioridade e até através de um checklist, o momento da transição, o momento que ele está para assumir um governo, porque quando ele assume o governo, ele acaba assumindo todo aquele passivo. Ele passa a responder perante o Tribunal de Contas, os órgãos controladores, toda aquela gestão do prefeito anterior. E é óbvio, como a Bárbara está colocando, a importância dele entender, de compreender e enxergar o que ele está assumindo, o que ele vai ter que corrigir, o que ele vai ter que trazer à luz ali para os órgãos controladores para estar dando uma resposta, ou ele se posicionar em relação de algumas obras, contratos parados, enfim. É nesse sentido, nesse ponto que hoje já tem essa expertise, né, esse aperfeiçoamento, essa condição diferenciada da Bárbara estar destacando a importância desse momento de transição, dessa complexidade que um prefeito pode estar encontrando, uma prefeita pode estar encontrando, e que ela pode, se ela não acompanhar isso no início da gestão dela, no momento de transição, ela pode ter dor de cabeça durante o decorrer do mandato. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Bárbara. Tá, Cristiano, o que você falou é assim, perfeito, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque durante a transição da gestão passada, muitos prefeitos procuraram a gente e muitos ex-prefeitos, né, que tinham perdido a eleição também procuraram. Por quê? Porque, primeiro, quem perdeu tem um medo muito grande do que o próximo vai encontrar. Do tipo, eu não imaginei que eu ia perder, eu não preparei a minha estrutura para ser investigado. Então, o que acontece? Eu não fiz ações de abertura de auditorias da minha gestão que o próximo pode encontrar coisas contra mim. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente está participando de uma campanha eleitoral, nós podemos perder ou ganhar. E a gente tem que pensar na entrega dessa prefeitura
e ter a segurança de que o próximo prefeito que for olhar as contas anteriores, os contratos anteriores, não achará coisas contra aquele prefeito anterior. Isso é uma coisa importantíssima, tá, gente? Porque poucas pessoas se dão conta disso, só se dão conta quando perdem. Aí bate o desespero e aí acaba tendo aí 10, 12, 15, até 18 ações contra si, tá? Já tive essas situações nesse nível. Então, esse é um ponto importante de se perceber. Para quem ganhou e vai fazer uma transição, mesmo que seja uma transição, mesmo de partido político, mesmo de um mesmo grupo político, é importante que naquele momento que monta a comissão, já começar a fazer análise de todos os contratos anteriores. Por quê? Muitos prefeitos não fazem esse aprofundado no momento da transição e dão continuidade a contratos irregulares. Isso é muito complicado, porque você dar continuidade a contratos irregulares, você pode ter as consequências daquela irregularidade que você deu a continuidade. Então, esse momento da transição é importantíssimo passar um pente fino em relação aos pagamentos, os empenhos, as obras paradas, né, a folha de pagamento, os déficits, as certidões que não estão, que aquele município não tem. E, claro, gente, as contratações que estão vigentes, que obrigatoriamente teriam ali uma continuidade. Essas são prioridades total. Por quê? Para não incorrer nesses erros e depois acabar ficando refém de uma situação que alguém ali assinou uma continuidade de algo que estava irregular. Então, naquele momento da transição, você poder utilizar um acompanhamento de inteligência artificial para fazer uma rastreabilidade de toda aquela gestão, ele é muito importante. Para que vocês entendam também, hoje um sistema de inteligência artificial, ele puxa as fraudes em 3 segundos. Então, para você analisar um ano de uma gestão, em 3 dias o relatório está pronto. Então, assim, não é algo que seria impossível de ser realizado. E traz uma segurança jurídica para aquele prefeito, para ele dizer, eu recebi a prefeitura desta forma. E é muito importante esse relatório, até para fazer o plano dos 100 dias. Não tem aquele plano dos 100 dias? Ele vai dizer como ele pegou a prefeitura com todos os indicadores de governança e de fraude e irregularidade, e ele vai dizer o que eu vou fazer daqui para frente, dado esses dados que eu tenho. Porque muitas vezes as pessoas dão continuidade a dados que receberam da gestão anteriores, sem aprofundar muito, porque às vezes não dá tempo de forma humana, né? Porque o ser humano tem que dormir, comer, descansar, né? Não consegue trabalhar 24 horas por dia como um robô, e às vezes os dados, algumas informações acabam faltando. O que é muito importante também? Acho que vocês sabem disso, né? O Brasil tem aí na sua história muitos documentos que deixam de ser passados, muitas informações que deixam de ser passadas. Então, essa busca durante a transição, ela é importantíssima para até apontar o que não foi entregue na transição, tá? Que muitas vezes pode se caracterizar um crime de campanha. Então, assim, esse é um ponto importante que às vezes as pessoas não percebem, mas ele é fundamental. E nessa ótica, né, nessa linha, hoje a gestão pública, ela tem ali hoje o papel, a obrigatoriedade por parte do legislativo acompanhar, né? O legislativo ele aprova o orçamento, ele dá as autorizações e tem por obrigação em fiscalizar, né? O cumprimento do orçamento e principalmente a legalidade dos atos do prefeito. Depois a prefeitura ela tem a controladoria interna dela também, né? Ela tem o Tribunal de Contas e ali na retaguarda ainda tem o Ministério Público, se ele entender que tem algum indício ou possíveis índices de irregularidades, ele pode estar abrindo ali um inquérito ali para estar apurando. Mas, Bárbara, então, mesmo tendo toda essa estrutura aí, digamos assim, a gente percebe que hoje já melhorou muito, mas até um tempo atrás, muitas cidades, por exemplo, né, porque a arrecadação hoje depende muito do FPM, ICMS. A prefeitura é uma empresa que ela não gera riqueza, ela cobra imposto, né? Ela está ali para fazer a gestão da cidade, os serviços básicos de saúde, educação, zeladoria, assim por diante, mas ela não é uma empresa que ela gera dividendos, ela não vende serviço, né? Ela acaba cobrando, ela vive de impostos. E nessa linha o que acontece? Tem muitas cidades, se não fosse o FPM, não fosse o CMS, as prefeituras não têm nem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, o desafio hoje do gestor público é muito grande, porque ele tem um orçamento engessado,
um orçamento que ali tem que estar conduzindo dentro das ordens de organograma de despesa, que é a questão ali do repasse para a Câmara, a questão ali do custeio da máquina, a folha de pagamento. Muitas prefeituras hoje estão aí no teto de 50%, 52%, até um pouco acima disso, né? Então, o orçamento do município, ele é muito engessado. Então, se não tiver essa organização e essa transparência por parte dos gastos, principalmente, o próprio gestor acaba se perdendo, né? Então, é nesse sentido que essa ferramenta, né, essa ferramenta hoje de controle que você está aqui apresentando a todos, ela acaba contribuindo e colaborando até para sinalizar ao gestor e aos servidores até onde eles podem estar caminhando por um certo referendar, né, digamos assim. Dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, vai ter que esperar um pouco, vai ter que se organizar melhor, sim, né? Então, nessa questão, como que a prefeitura hoje ela pode ter acesso a uma consultoria, digamos assim, com essas ferramentas de inteligência artificial? Tá, primeiro, gente, eu vou falar uma coisa que o Cristiano comentou aqui que eu achei super interessante, tá? Não vamos pensar em inteligência artificial agora, vamos pensar só nas questões que ele falou, tá? Uma prefeitura que tem a sua controladoria interna, que muitas vezes no Brasil não vai ser uma controladoria com muitos servidores, a maior parte das controladorias brasileiras de municípios é equipe, né? Uma única pessoa ou ali 3 pessoas no máximo para fazer mais de 60 atribuições, porque faz atribuição de ouvidoria, corregedoria, controladoria e auditoria. Então são muitas atribuições e muitas subfunções, tá? Mais transparência pública, mais dados abertos e agora a novidade do momento, né, que é o acompanhamento de ESG, acompanhamento das ODS e o acompanhamento de cidades inteligentes. Eu não sei se vocês sabem, né, mas vocês podem dar uma olhada aí pela internet, até no próprio site do TCU e da CGU. Hoje as pessoas falam, não basta ser íntegro, tem que ser íntegro, sustentável e social. Então o que acontece os órgãos de controles também estão se remodelando, com um perfil de alcançar indicadores de governança, de ODS e de ESG e de cidades inteligentes. Por quê? Porque são as grandes pautas mundiais. Então o que acontece os municípios, muitas vezes, eles têm a arrecadação, só que a gente tem que pensar assim, o Estado é o maior empregador, ele é o maior contratador e ele é o maior pagador. Então hoje, quando eu tenho uma máquina estatal em que ele faz muitas obras, eu gero muitos empregos. Quando você gera muito evento, eu gero muito outros novos empregos. Então as pessoas têm mania, principalmente no controle, de criar uma imagem ruim de você fazer contratações. Contratações não é ruim. O que é ruim é contratações irregulares. Porque quando eu faço uma contratação, por exemplo, de um show, e eu vou gastei, vamos supor, 2 milhões, só que eu gerei para minha cidade uma lucratividade para os comerciantes, somando ao total, o setor hoteleiro, agro, comércio, varejo, que superou 2, 3 vezes aquele gasto não foi ruim, aquele gasto foi um gasto bom. O que é preciso entender muitas vezes é que o estudo de viabilidade econômica daquela contratação, ela tem que ter um benefício monetário e indiretamente também não monetário, que seria aí possibilidades, né, por exemplo, de ter uma população mais saudável, psicologicamente mais tranquila, mais criativa. Então existem outros indicadores vinculados à qualidade de vida, que alguns gastos eles são sim instruídos de uma maneira correta. Então, só para vocês entenderem que o problema não é gastar, o problema é gastar de forma irregular e gastar com a rúbrica errada ou contratar uma coisa que você não vai utilizar aquela situação. Então, por exemplo, eu tenho uma escola e eu vou contratar, por exemplo, mesas e cadeiras de alunos. Se eu não fiz um planejamento estratégico, sabendo quantos alunos de fato vão se matricular no próximo ano, quantos uniformes eu vou ter que comprar, quantas cadeiras, de quanto tempo dura aquela cadeira, em quanto tempo eu vou ter que fazer uma cadeira de criança e para adolescente ou para adulto. Se eu não fiz um planejamento para saber quantas escolas eu tenho, em quais bairros é necessário eu trocar as cadeiras, em quais não é, aí sim vai ter os apontamentos do Tribunal de Contas, da Controladoria, do Ministério Público. Agora, se for um gasto planejado, isso não vai acontecer, porque não vai aparecer um apontamento ou uma irregularidade. A inteligência artificial hoje, a gente utiliza ela para 2 frentes, a parte da opinativa punitiva, que são as fraudes e as irregularidades, e os acompanhamentos de indicadores de governança. Quando a gente fala de acompanhamento de indicadores de governança, muitos deles são IEGM
ODS, ESGs, dados inteligentes e óbvio, né, gente? Todos os indicadores de todas as secretarias que podem ser mensurados em efetividade, eficiência e eficácia, economicidade, ética e equidade. Então, esses indicadores, né, que vão ali mostrar que aquela gestão de fato tem sua efetividade, é que eles são monitorados. Isso é muito importante para uma gestão. Por quê? Porque às vezes um governo, ele determinou as suas prioridades e essas prioridades que ele determina como plano de governo é o que fez ele ser eleito. Então ele tem metas a serem entregues para que ele possa ganhar uma segunda eleição. E quando eu não monitoro esses indicadores, eu não mostro que as minhas ações trouxeram resultado de efetividade, a chance dessa turma, né, desse grupo não ser reeleito é muito grande, porque não atingiu o que eles se propuseram a cumprir. E a inteligência artificial vai monitorar isso todos os dias do ano. Então, todo o alerta é dado, tanto para a linha de regularidade quanto para a linha de governança. Vou dar um exemplo nosso agora, Cristiano, só para você saber. A gente tem algumas capitais, né? Uma das capitais que a gente tem um contrato com eles, que a gente monitora eles 24 horas por dia, todos os dias do ano. Se aparecer um apontamento, a gente monta um relatório e entrega. Apareceu um apontamento, a gente monta um relatório e entrega. Uma empresa punida participando do sertão, a gente monta um relatório e entrega. Uma pessoa está fazendo uma hora extra irregular, a gente monta um relatório e entrega. Então, o que acontece? Aquele município, ele nunca vai errar. Por quê? Porque ele é sempre alertado antes para que a pessoa receba a informação e tome a decisão para que aquilo não aconteça. Isso na gestão pública é um avanço que nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Que é o quê? Os prefeitos ter a segurança que todos os contratos dele, todos os pagamentos dele, todas as ações públicas dele, né, todos os atos normativos estão sendo monitorados. Para quê? Para facilitar com que ele tenha integridade nos seus atos e mais resultado. Então, assim, o problema não é você gastar, o problema é você gastar de forma irregular. E muitas pessoas não falam isso, tá? Mas o problema do Brasil não é a corrupção. A corrupção, ela é pequena perto do gasto irregular. O que é o gasto irregular? Eu tenho que gastar a verba de educação com educação. Eu acabo não gastando com educação. Eu pago folha de pagamento, eu pago uma rúbrica de saúde. Essa, entre aspas, né, contabilidade criativa traz mais irregularidade para a gestão pública e mais consequências negativas do que a corrupção em si. O problema, no Brasil hoje a gente fala que esse gasto irregular ele é mais dificultoso para o prefeito do que a corrupção. Pessoal, como que é complexo tanta informação e o desafio do gestor. E falando um pouco de corrupção, Bárbara, o sistema de controladoria, eu já tenho conhecimento da forma que ele trabalha, a leitura que ele faz, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa operação, né? Dessa metodologia que o sistema trabalha nessa parte, principalmente dos relatórios iniciais. Sim. Porque quando é feita uma espécie de uma auditoria, digamos assim, essa auditoria, ela vai esse sistema, primeira coisa, ele vai buscar os contratos sobre suspeito, digamos assim, ou que está apresentando algum tipo de apontamento. E eu gostaria de você pudesse falar um pouco dessa metodologia sistemática, de como que é o olhar da inteligência artificial nessa questão do controle e combate à corrupção. Tá, perfeito. Gente, o que acontece é assim, ó. O sistema hoje, ele tem mais de 40 robôs, tá? Então, são 40 robôs fazendo buscas em mais de 400 bases. E se por acaso existe uma base sigilosa em que a prefeitura, né, ela permite que a gente coloque o robô naquela base, a gente também faz análise daquela base para poder ajudar a prefeitura a achar suas irregularidades. Mas, de forma geral, no 99%, a gente faz sempre com as bases abertas. Essa busca, ela traz um número de irregularidades muito grande, tá? Normalmente são de milhões e milhões e milhões. Só que acontece a gente utiliza esses 40 robôs fazendo os mais diferentes cruzamentos. Então, o que acontece é assim, só para vocês entenderem. Ninguém é punido por uma única irregularidade, não é assim que funciona, tá? Uma auditoria, ela tem ali no mínimo seus 5, 6, 10, 12, 20 apontamentos para você mostrar uma sequência de ação para comprovar uma irregularidade. Então, por exemplo, uma empresa punida. Uma empresa punida é uma empresa que fez um sobrepreço, uma empresa que tem um grupo societário de pessoas de um mesmo grupo, que participaram do mesmo certame, com diferentes empresas. Então, assim, existe uma sequência de irregularidades, né, que vai caracterizar alguns perfis de contratações, tá?
para auditoria a gente tem diferentes trilhas. O que acontece é, a inteligência artificial, a gente ensina ela as trilhas, que já são trilhas conhecidas, e ela tem um plus. O que é o plus? Chama-se Machine Learning. Machine Learning é quando a inteligência artificial consegue pensar em trilhas diferentes do cérebro humano, que o cérebro humano ainda não pensou, para achar fraudes e irregularidades. Isso traz pra gente um avanço muito grande, que é o quê? Eu estar na frente de quem pensa em irregularidade. Por quê? Enquanto a pessoa está pensando como ela vai fazer uma fraude, a inteligência artificial já criou aquela trilha de defesa. Então a gente sempre vai estar na frente de quem pensa em irregularidade. Isso traz um ganho de gestão gigantesco. Então quando a gente faz, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um relatório de 10 anos anteriores, ele sai em 3 dias. Tipo assim, você imagina se analisar todas as compras públicas, todos os contratos públicos, todos os pagamentos, todos os grupos societários, todos os documentos, se tem assinatura, se não tem assinatura, se falta nota fiscal, se tem nota fiscal, se tem documento faltante, em 3 segundos aí, por nós pegando 8, 10 anos para trás, ficando pronto, o relatório fica pronto, os dados ficam prontos, né, em menos de um dia e o relatório fica pronto em 3 dias, que sempre tenho que ler e corrigir uma coisinha ou outra ali. Então, assim, isso é uma coisa, é um ganho de gestão enorme. Então, isso que é o legal, tá? Você pensar que a inteligência artificial, ela faz um trabalho tão rápido que você tem um ganho de gestão muito alto. Isso, humanamente, é impossível, gente. Então, assim, o que acontece? As pessoas têm muito medo que a inteligência artificial, nas mais diferentes áreas, irão substituir o ser humano. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano. A inteligência artificial, ela faz um trabalho repetitivo em que o ser humano não conseguiria muitas vezes fazer e ela entrega para o ser humano tomar uma decisão ou criar um programa ou fazer uma ação que aí sim só um ser humano poderia fazer. Então é um ganho de gestão para ele poder utilizar aquelas informações da melhor forma possível. Então isso faz com que os órgãos de controle e também as prefeituras, né, os estados que têm essas informações, que têm esses sistemas, estejam aí com uma gestão muito mais equilibrada. E o que é muito legal? Inteligência artificial automaticamente gera integridade. Por quê? Se eu sou servidor e eu sei que na minha prefeitura tem um sistema 24 horas por dia monitorando qualquer tipo de irregularidade, qual é a chance de eu tentar fazer uma irregularidade? É 0,0, entendeu? Porque ele sabe que ele vai ser pego. Então, isso automaticamente gera uma integridade. Então, assim, gera uma cultura de controle. Eu não preciso ensinar a pessoa que ela é obrigada a fazer certo. A pessoa tem medo de fazer errado, porque se ela fizer errado, ela será pega. Então, assim, isso traz uma integridade automática. E é claro, você gera ali, a gente fala que são áreas de proteção. Você gera uma área de proteção de integridade. Muitas cidades hoje, elas já podem ter um selo de integridade, que é o quê? Eu tenho 100% das minhas compras públicas fiscalizadas 24 horas por dia. Então, isso traz ali para um prefeito, eu gosto muito dessa questão de legado, sabe? Eu sempre acho muito legal. Eu sempre acho que qualquer gestão, ela tem legados em diversas áreas. E óbvio, o prefeito que consegue trazer esse legado para a cidade dele, nunca mais as pessoas esquecem. Então, assim, aquele prefeito trouxe um nível de integridade para aquela cidade que o seu risco reputacional fica muito alto, né? Um risco reputacional positivo. Então, assim, isso é uma coisa bem, assim, interessante. E para a linha de governança, hoje muitas cidades querem se certificar em cidades inteligentes. Para se certificar em cidades inteligentes, eu preciso criar indicadores, eu preciso ter dados, além de, sim, fazer algumas contratações. Mas antes das contratações, eu preciso entender se o meu município precisa daquelas contratações e, principalmente, se é viável aquelas contratações. Para eu contratar algo em que eu não teria apontamento de um órgão externo, eu mostrar que tem a instrução correta para que eu possa contratar. Então, isso também traz uma segurança para o prefeito tomar ações em cidades inteligentes, o que é muito legal e o que também traz aí grandes benefícios. Mas uma coisa que eu quero falar, Cristiano, que é assim, muitas cidades têm esse problema de arrecadação. O problema de arrecadação, a gente também tenta, muitas vezes, gerar esse aumento com a criação de emprego e renda e também o perfil das MEIs. Eu não sei se vocês sabem, mas existem regimes diferenciados na lei de licitações novas. Então, a MEI, a ME, a EPP, o desenvolvimento local, ele tem prioridade nas compras públicas. Então, o prefeito que entende da legislação, que tem a possibilidade de ter uma integridade efetiva no seu município e é bem orientado, ele consegue fazer ações em que ele vai fazer a economia
circular dentro do seu desenvolvimento local. E aí sim ele consegue gerar uma arrecadação maior, tá? E outra coisa que acontece muitas vezes, tem uma questão que é internacionalização municipal. Várias cidades podem receber benefícios do Banco Mundial, do BID, também podem receber de outros países, mas eles precisam dos mínimos indicadores para poder concorrer a esses repasses. Então, alguns municípios, têm potenciais gigantescos de turismo, mesmo que eles sejam no interior do Brasil, mas ele tem um bom potencial. Existe uma coisa chamada vocações municipais. Se eu entender quais são as minhas vocações municipais e eu apostar nelas para gerar possibilidade de transferência de recurso, é muito mais possível que eu consiga, mas eu tenho que me estruturar como município para mostrar os meus indicadores, para trazer esse interesse de fora, tá? Então, países como China, Alemanha, Canadá, vários países têm programas específicos para investimento em município, mas eles exigem o quê? Que o município tenha o mínimo necessário, que é a confiança, entendeu? A confiança para que ele possa fazer esse repasse. E aí, ter indicadores facilita com que vocês consigam esses repasses. Fantástico, Bárbara, fantástico. Bárbara Crystal, especialista em governança, dando uma aula hoje aqui no nosso programa Cidades Inteligentes Soluções. E também agora eu quero destacar, Bárbara, você falou sobre o ODS. A ODS nada mais é do que os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade. E o Brasil, o mundo, o planeta, tem uma meta, né? Tem uma meta até 2030 e está cumprindo com esses objetivos. E nós tivemos aqui no programa anterior uma pessoa especializada em pesquisa de opinião pública. E a pesquisa de opinião pública, ela se faz necessária até para que o gestor possa entender e compreender qual é o sentimento e as necessidades da sua população. A Bárbara falou agora com muita clareza e essa chamada no sentido dos municípios ter os índices, ter o planejamento, do município estar antenado, onde ele possa levar a elaboração de projetos que venha de encontro com a vontade e necessidade da população. O que a gente percebe muitas vezes hoje, que as prefeituras, infelizmente, muitas prefeituras, não têm uma estrutura de planejamento. E é esse planejamento que visa não só a questão dos projetos em prol da comunidade, mas também de olhar para antenar na questão de organização administrativa para não correr problemas com controladoria, com a questão de fazer algo que não seja necessário e acaba desperdiçando o dinheiro público. Eu quero aqui chamar uma vinheta agora, nosso parceiro comercial, Sim Comércio, que está com a gente aí, nosso grande parceiro. Vou deixar aqui um grande abraço ao nosso presidente Edson Maltoni. Vou chamar a vinheta agora do Sim Comércio e na sequência damos continuidade com a entrevista com a nossa querida amiga Bárbara Crystal.
Quero aqui aproveitar aqui fazer um convite a todos vocês. Vem aí a terceira pista beneficente do Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Os convites estão na CDL e no Sincomércio aqui de Jundiaí. Então, atenção vocês de Jundiaí região, passe lá na CDL, Sincomércio, procure a Leandra, está lá os convites da terceira pista beneficente do Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Então, contamos com o apoio e participação de vocês aí para saborear essa delícia de pizza aí. Tá convidado, viu, Bárbara? Gente, toda festa eu gosto de ir. Pode me chamar. Bárbara, eu sou festeira. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. O nosso tema do nosso programa é Cidades Inteligentes Soluções. Se fala muito hoje, como você acabou de falar na sua explanação, num certo momento, dos municípios querer se transformar numa cidade inteligente. Temos várias hoje de referendadas, até reconhecidas. Uhum. Mas qual que seria o caminho aí? Qual seria, no caso, a estrutura? Qual seria a forma para que o município possa começar a desenvolver essa linha de ser reconhecida como cidades inteligentes? Tá. Gente, eu sou bem clara, assim, sou bem transparente, tá? Vocês vão perceber isso e eu não gosto de enganar o gestor, não. Então, eu vou ser bem, assim, como é que eu vou dizer isso? Vou ser bem crua, tá? O importante, primeira coisa, existem 26 planos municipais obrigatórios no município. Existem muitas cidades hoje que elas querem começar a se certificar como cidades inteligentes e elas começam pela contratação. E quantos ônibus elétricos eu tenho que comprar? O problema não é o ônibus elétrico que a pessoa vai comprar. Não é isso que vai certificar a cidade. O que vai certificar a cidade ela pensou num plano diretor que tinha uma mobilidade, que tinha áreas de possibilidade de ciclovia, ciclofaixa, em que eu pudesse ter ali uma orla, né, algumas praças, algumas ações desenhadas e que elas pudessem também ter um tráfego, né, de carros elétricos, de ônibus elétricos. Então, assim, a gente tem que entender o perfil de cidades inteligentes um pouco mais profundo. As pessoas estão por aí vendendo essa ideia de que se você fizer as contratações que os indicadores põem, como se você conseguiria se certificar. Isso não é verdade, tá? A situação primeiro eu tenho 26 planos municipais obrigatórios que eu tenho que criar. O principal deles, o plano diretor. Porque o plano diretor é que vai mostrar muitas vezes como aquela cidade vai estar no futuro, como é que ela vai ser ali pensada. Quais são os outros planos? Plano de educação, plano de assistência. E aí esse plano de educação, esse plano de assistência, ele não pode ser construído como ele era construído há 10 anos atrás. Ele tem que ser construído já com os indicadores de ODS, já com os indicadores de ESG. Aí sim ele vai estar numa linha, né, internacional, que é o que caracteriza as cidades inteligentes, né? Uma internacionalização de indicadores que podem ser comparativos com o mundo inteiro. Quando a gente fala de São José dos Campos, por exemplo, que é uma das únicas cidades do Brasil que realmente foi certificada, que é uma das 80 do mundo, o que acontece? Se você for na cidade, você vai verificar. O segurança, ele usa um óculos, que o óculos está lá vendo se a pessoa tem ali uma ficha corrida ou não, ou já foi preso ou não, ou se ela é uma pessoa que está tendo que ser, saiu do regime prisional e está sendo procurado. Então, assim, existe ali uma preocupação em relação à segurança. As câmeras, existem câmeras inteligentes. A câmera vai olhar o quê? A velocidade, vai ver se por acaso o documento daquele carro está em dia ou se ele não está em dia, ele vai ver se aquele carro é procurado ou não, se ele tem algum crime naquele indicador daquele carro. Então, assim, existem alguns elementos que não adianta eu ter esses dados, eu faço o que com eles? Nada? Não faz sentido. Então eu tenho que ter uma central, por exemplo, de segurança, em que ele vai pegar a informação, por exemplo, que o policial traz para tomar uma ação. Eu preciso ter ali uma secretaria urbana que ele vai receber as informações das câmeras inteligentes, ele vai tomar algum posicionamento. Então, assim, não é simplesmente eu comprar coisas ou eu trazer tecnologias. Eu tenho que trazer uma estrutura interna de gestão que ela tenha sentido a longo prazo. Então, esse é um ponto importante, né? Primeira coisa é ter os 26 planos municipais estruturados num perfil de ODS. Então, o que é pensar estrategicamente? Quando eu faço o meu PPA,
Todo o meu plano de metas, ele tem que ter indicadores que já atrelem ODS, cidades inteligentes, ESG e EGM. O EGM é o indicador do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas fala que eu sou obrigado a ter uma quadra na minha escola, que eu tenho que ter um banheiro com acessibilidade, ele tem que ser um indicador interno para o meu município. Não adianta eu criar um plano de educação em que eu não leve em consideração que obrigatoriamente eu preciso contratar algumas coisas. Então, assim, essa visão mais estratégica é que, de fato, vai gerar ali uma cidade que não seja inteligente no papel, mas que ela seja inteligente para a população. E uma coisa que é muito importante, tá? Um dos indicadores essenciais da cidade inteligente chama-se população inteligente. A população inteligente, ela tem que ser digitalmente inserida e ela precisa ser criativa. O que é isso, criativa? Eu preciso que a população entenda o que é arte, o que é esporte, o que é lazer e que elas possam vivenciar isso na cidade. Então, a minha cidade tem que ter evento, tem que ter amostra de arte, tem que ter praça que possa ser, de fato, vivenciada. Então, esses são elementos. Outros elementos, não adianta eu ter um computador na escola. A criança faz aula de programação, ela, de fato, usa aquele computador, ela tem o certificado de Excel, de Word, ela foi inserida na tecnologia, de fato, aí sim eu consigo começar a ter uma população que ela está dinamicamente ali inteligente com o meu ambiente. Por que acontece hoje em algumas cidades? Algumas cidades, elas vão lá, colocam um Wi-Fi numa praça e elas falam, comecei a ser inteligente. É o primeiro passo, não posso dizer que não é um primeiro passo. É sempre assim, trouxe uma vantagem para a sociedade, é claro que a gente não pode recriminar se não for uma votação regular, porque é uma decisão do gestor. Mas eu tenho que pensar assim, aquela praça ali vai ficar 24 horas por dia a internet, então uma criança quer estudar, ela consegue estudar na praça, uma pessoa quer procurar um emprego, se ela sentar ali, ela consegue mexer no celular dela e se inscrever em algum programa social ou buscar algum emprego. Então assim, a gente tem que pensar em elementos que sejam a cidade vivenciada. Esses dias atrás eu fiz uma viagem com a minha filha e foi bem interessante que eu fui para Balneário Camboriú. Toda a aula de Balneário Camboriú, as pessoas usam patinete elétrico, bicicleta elétrica, ônibus elétrico, tuk-tuk e você vive a cidade de uma maneira diferente. Porque aqui em São Paulo, muitas vezes, por mais que tenha ciclovia, ciclofaixa, você não consegue vivenciar a cidade com uma segurança, muitas vezes, né, com uma estruturação bem desenhada. Então, essa dinâmica de eu poder também fazer comparativos de cidade e ver o que deu certo em uma região e o que não deu certo em outra e ver uma boa prática para que eu traga para a minha cidade, mesmo que seja, às vezes, em ilhas. A gente fala que são ilhas o quê? Às vezes eu escolho alguns bairros para ter algumas boas práticas e com isso eu vou gerando novas ações. Então, assim, primeiro passo é os 26 planos municipais. Segunda questão não adianta eu querer comprar um ônibus elétrico, trazer patinete elétrico, bicicleta elétrica, se a minha cidade está cheia de buraco. Eu fiz uma ação de recapeamento, né? Então, assim, eu tenho que ter prioridades anteriores para que a minha sociedade possa ter ali uma vivência um pouco mais estruturante. O que é legal vocês fazerem sempre, tá? Pegarem os serviços públicos e fazerem a utilização de uma pesquisa de satisfação. Então, por exemplo, o meu hospital, ele está bem estruturado? Está limpo? O médico está presente? Quando você foi atendido, você foi bem tratado? São indicadores que para uma cidade ela é muito importante, porque as pessoas não têm a percepção disso. O que traz o voto, muitas vezes, é o serviço público bem entregue. A população, ela consegue sentir na ponta. Eu falo com uma pessoa, olha, sei lá, a Petrobras está com lucratividade de 10 bilhões de reais. O que muda na vida de uma pessoa, gente? 0,0,0,0. Agora eu falar, minha mãe teve um câncer, foi no SUS e foi muito bem atendida e está viva, quanto isso vale para a pessoa? 1 milhão, 2 bilhões, não importa. Então, o que vai gerar um voto, o que vai gerar uma, entre aspas, um sentimento de reconhecimento que o imposto é bem pago, é você ter um serviço público de qualidade. Quando a gente fala em cidade inteligente, é a mesma coisa. Eu tenho que criar uma estruturação que ela vai gerar benefícios tecnológicos para a cidade, mas ela tem que trazer também uma efetividade. O que é isso? Tem um aplicativo que é muito famoso, chamado Aqui Tem Remédio, que é o quê? A pessoa está na casa dela, ela está com uma doença qualquer, ela vai lá e procura, quer um remédio omeprazol. Vai aparecer lá em quais farmácias populares existe o remédio e quais não existe. Eu vou sair da minha casa, vou pegar um ônibus e eu vou exatamente onde tem o remédio. Então, o que acontece? Isso foi um benefício. Eu não fui em 4, 5, 10 lugares à toa, sendo que não tinha medicação. Então, essa facilidade, essa inteligência de eu poder trazer saúde para uma pessoa, poder trazer um medicamento
uma pessoa e um clique é que de fato é uma ação inteligente. Então é legal a gente pensar numa estruturação que as cidades inteligentes, elas têm que ter serviços públicos que sejam acessíveis à população e que tragam uma efetividade a curto prazo. Então assim, esse que é o conceito que muitas vezes, às vezes pode não te dar um prêmio no primeiro momento, porque você não vai conseguir cumprir todos os indicadores das ISOs, né? São 3 ISOs, a primeira ISO é a de sustentabilidade, isso também é uma coisa importante que vocês saibam, tá? Nenhuma cidade, ela se torna inteligente antes dela ser sustentável, porque a primeira ISO de certificação é de sustentabilidade. Então, primeiro ponto é ser sustentável, e a segunda é fazer as demais ISOs que vão trazer as possíveis contratações. Mas a base de tudo são os 26 planos municipais. Mas percebam isso que eu tô querendo falar para vocês, porque normalmente as pessoas não contam isso por aí, né? Elas esperam vocês fazerem várias contratações, aí vem o Tribunal de Contas e fala, se você tem 30 mil buracos, por que você está comprando um ônibus elétrico? Primeiro recapeia, porque não faz sentido. Se eu não tenho o mínimo recapeamento de ruas, por que eu estou comprando 100 ônibus elétricos? Sabe assim? Às vezes tem algumas cidades que elas fazem algumas ações que elas não fazem sentido. De então há muito apontamento. Exatamente. Isso é muito importante. Na inicial que você colocou, Bárbara, o que você está fazendo a explanação, os gestores precisam definir políticas públicas para o bem-estar da sua população. Eu sempre brinco no bastidor político com os amigos, né? Que nós temos 3 tipos de político. Tem um político que faz acontecer, tem um político que não faz acontecer e tem uma maioria, que é a grande massa, não sabe o que está acontecendo. Infelizmente, é essa realidade. Quando a Bárbara fala do plano diretor, eu vejo municípios aí, teve uma época que o plano diretor, tem uma exigência que tinha que apresentar, e muitos municípios compraram o plano diretor de prateleira. Né? Tinha plano diretor de cidade que tinha, não era praia, litoral, e o plano diretor do rapaz da cidade tinha litoral. Então é um absurdo. O poder máximo, que é a prefeitura, que tem que zelar e cuidar do seu município, não ter essa seriedade na questão do plano diretor. E o plano diretor nada mais é do que preservar os mananciais, segurança hídrica, assegurar as áreas de potencial turístico, são áreas de interesse da humanidade, são interesses da cidade para poder desenvolver de uma forma sustentável. E a gente percebe hoje aí, em muitas regiões, uma ocupação aí desenfreada e muitas vezes feita a toque de caixa dos empreendimentos imobiliários, né? Muitos loteamentos, muitos portos secos que estão aterrando áreas de várzeas, áreas de preservação ambiental, comprometendo manancial que abastece cidades rio abaixo, né? E está sendo feito isso na frente de todo mundo, né? Aí, agora com essa questão do efeito climático, nós estamos vendo os extremos, onde esquenta demais, e quando esquenta demais, vem as fortes chuvas, vem as mudanças bruscas, né, da temperatura, onde tem ventos, tem toda uma consequência natural, que essas pessoas que hoje estão ocupando áreas de manancial, áreas de preservação ambiental, que mais sofrem porque deixaram fazer loteamentos, enfim, assim por diante. E a outra questão que a Bárbara coloca com muita propriedade é isso mesmo. Cidade inteligente é aquela que coloca o cidadão em primeiro lugar. Teve um congresso que eu acompanhei através de uma amiga, e ela falando, dando seu testemunho, que num congresso internacional nos Estados Unidos, sobre cidades inteligentes, isso há 10, 15 anos atrás, e que tinha 2 mulheres, uma de Dubai, né, representando Dubai, e uma senhora representando um país da África do Sul, né? E naquele momento a representante de Dubai falando de toda a tecnologia envolvida no país, Dubai seria aí o berço esplêndido, né, da tecnologia, o país referendado, a nível de investimento altíssimos e tudo mais, que tem isso, tem tudo, tem né, enfim, mobilidade, segurança, tudo que se imaginar. Né? Tudo que se imaginar. E aí essa senhora do país lá, do continente africano, ela fala assim, olha, a minha aldeia, nós conseguimos viabilizar um plano de saneamento básico. Eles não tinham banheiro, né, água potável, coisas básicas para um ser humano.
E a alegria e a felicidade daquela comunidade passou a ter acesso à água potável, a ter condição de tratar o seu esgoto para jogar no canal. Esse entendimento, esse respeito e essa preocupação que eles têm com o meio ambiente, né? Então é isso, é a gente construir uma cultura, construir um perfil de educação, da onde podemos estar assegurando o bem-estar da nossa população. Eu quero aqui agora chamar a vinheta do CDL, nosso parceiro comercial aqui do programa Cidade Inteligente e Soluções. Quero aqui só complementar uma informação. Eu falei da terceira pizza beneficente, eu não falei a data, vai ser dia 2 de dezembro. 2 de dezembro vai ser a terceira pizza beneficente do Instituto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Os ingressos estão na CDL Sim Comércio aqui de Jundiaí, dia 2 de dezembro. Estamos já caminhando para o final do nosso programa. Eu quero aqui abrir agora o espaço à nossa amiga Bárbara Cristo, agradecer, né, pela presença, pela amizade, pela contribuição que ela tem dado no nosso movimento da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. A Bárbara é a nossa palestrante, a nossa orientadora, ela sempre está aí presente, não só nas mídias, né, nas mídias a nível nacional. Ontem ela esteve lá com o nosso querido amigo, quero mandar aqui um grande abraço ao nosso professor, amigo, doutor Fernando Capês, que é âncora na Jovem Pan, né? No programa... Linha de Frente. Ontem a Bárbara esteve lá com ele, fazendo um debate bacana sobre a questão da crise, né? Da guerra lá da Hamas e Israel. Enfim, Bárbara, obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui ao nosso programa. E eu quero deixar você à vontade aqui para fazer suas considerações finais. Gente, foi um prazer estar aqui.
Sempre é uma alegria estar com você, Cristiano, você sabe disso. Cristiano, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente nunca mais se largou, todo evento, a gente se fala toda semana, tem semana que a gente fala até todo dia. Então, assim, é uma relação muito próxima de amizade e com o mesmo propósito, né? Que é fazer com que as cidades tenham aí melhorias futuras e melhorias profundas, né? Isso é uma coisa muito importante, né? A gente não gosta de superficialidade, a gente quer que as prefeituras, de fato, tenham aí as melhores gestões e que elas possam ter aí a melhor possibilidade de trazer benefícios para a sociedade. Então, essa é uma coisa que a gente tem em comum e até por isso que a gente é tão próximo e assim se dá tão bem. Como ele está fazendo vários convites, pessoal, eu também estou com 2 eventos muito legais essa semana e eu quero convidar vocês, tá? Amanhã, né? Amanhã, sábado, a gente tem aí a virada feminina, né? Que é com a Marta Suplicy, que é aí a representante da Fiesp, da linha feminina, né? Da pauta do Comitê Feminino da Fiesp. E a gente tem na virada feminina 24 horas extensas aí com mais de 200 palestrantes que vêm aí falar dos mais diferentes temas da frente das mulheres. Então, é um evento muito interessante da virada feminina. A minha palestra lá com a minha equipe, com o meu grupo, vai ser sobre compliance eleitoral, compliance partidário e as frentes parlamentares das mulheres e também das novas eleições de 2024. E eu tenho um evento que é dia 15 de dezembro, também na Câmara Municipal, mas aí um evento que tem tudo a ver com o programa, viu, Cristiano? É a Oficina Lego de Cidades Inteligentes, tá? Juntou eu, o Ricardo, o Adriano, o Eduardo, que é de metaverso. A gente está fazendo aí um grande evento na Câmara, aberto a qualquer pessoa, tá? Os 2 eventos são gratuitos para que as pessoas... Câmara de São Paulo. De São Paulo. Para que vocês vão lá fazer com a gente análise de indicadores, construir cidades inteligentes e ter uma visão mais disruptiva, né? Ter um perfil mais ligado aí à tecnologia e a metaverso. E tem um ponto que a gente estava comentando aqui, que eu quero que vocês deem uma olhada na internet, gente. Procurem lá. Plano diretor em metaverso. Isso é muito, muito, muito legal. Por quê? Vocês conseguem montar um plano diretor com a cidade de vocês, com a estrutura e o mapeamento que vocês têm no metaverso. E vocês conseguem ver se aquele é o melhor lugar para ter um ponto de ônibus, se aquele é o melhor lugar para fazer uma praça nova, se aquele é o melhor lugar para fazer uma ciclovia. É muito 10 de verdade, tá? Aí a gente já fez isso em algumas dinâmicas e quando a gente estava comentando aqui, eu fui me lembrando. Então, procurem na internet e vocês vão ver. Às vezes, para o gestor público, isso é um ganho enorme, porque você consegue visualizar a sua cidade e aí, entre aspas, né, gamificar qual é o melhor modelo de plano diretor para ela. Ótimo, Bárbara, ótimo, muito bom, parabéns. Você é uma pessoa dinâmica, sempre está aí trazendo novidades e contribuindo, né? Dando sua contribuição de uma forma permanente. E, bem, eu quero aqui agradecer a sua audiência, agradecer aqui mais uma vez, mais um programa. Estamos aqui tendo aqui um retorno fantástico de várias cidades, lideranças políticas ligando para a gente, parabenizando. Quero aqui deixar um grande abraço a todos. E até a próxima sexta-feira, 19 horas, na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana. Um grande abraço a todos, fica com Deus e um bom final de semana.